Olá, internauta, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez trazendo mais um trabalho, um vídeo para a gente estar discutindo assuntos de grande interesse para todos nós, que é o assunto de liderança. Eu gosto desse assunto, gosto muito dele, porque o mundo é liderado. O mundo é liderado, são lideranças. Quem movimenta todo mundo, em tudo quanto é segmento da sociedade. E eu quero hoje falar, eu estou aqui no livro de Samuel. Você sabe que eu gosto de trabalhar com a Bíblia. São livros inspiradores de liderança, principalmente de liderança. Eu estou no livro de Samuel, no capítulo 22, e os versos só 1 e 2. O que é que fala lá em Samuel? Nesse capítulo fala que nós devemos transformar derrotados em liderança. Isso é possível. Interessante. Isso é possível. Transformar derrotados em liderança. E eu não pensei nisso, eu até que estava passando por cima, eu não estava olhando para isso. Mas nesse texto me trouxe uma reflexão muito boa sobre essa questão de transformar pessoas derrotadas em liderança. Foi o que aconteceu com Davi. Davi foi auxiliar do rei Saul e como auxiliar ele teve um papel especial naquele reino. Quando ele pede permissão a Saul, se apresenta como liderança a Saul para disputar uma guerra com um filisteu chamado Golias. Um homem de estatura muito mediana, uma estatura muito alta, e que sabia há muito tempo que matava pessoas, era um rei, era um guerreiro muito famoso, a serviço do rei dos filisteus, e Davi se apresenta a Saul pedindo permissão para lutar contra o filisteu. E teve êxito, matou o filisteu. Matou o filisteu, acabou a guerra. E as pessoas cantavam lá, dizendo assim, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Mas aqui nós vemos Davi em uma situação um pouco derrotada, um pouco complicada para ele. E é isso que nós vamos falar, certo? Vamos então olhar o que acontece com Davi. Davi é ameaçado por Saul após aquela morte. E Jonathan, o filho de Saul, fala para Davi, você foge que meu pai quer matar você. E Davi foge de lá. Um homem que matou o filisteu foge de Saul, com medo. E ele vai em direção à terra dos filisteus e pede abrigo no rei filisteu. Que foi um problema sério para ele. Que ele pensou que lá ninguém conhecia ele. Só que em uma reunião alguém falou assim, mas esse não é o Davi que lutou com Saul e que cantavam que Saul matou 1000 e ele matou 10.000? Com aquela conversa, Davi se tornou tipo um louco, se fez que estava louco e sai daquele reino, né? E se esconde numa caverna chamada Caverna de Adulão. Não vou falar a história da caverna, depois nós falamos sobre isso, mas eu quero falar sobre o que acontece com Davi na caverna. Ao chegar na caverna, Davi começa a receber problemas. Sua família tinha sido perseguida. Estavam vendo que Saul queria matar todo mundo que pertencia a Davi. E eles fogem, sabe que Davi tinha ido para a caverna de Adulão, e eles fogem em direção a Davi, uma forma de pedir abrigo, uma forma de pedir proteção a Davi. Então Davi recebe ali a sua família, que estavam derrotados, que tinham se perdido tudo e tal, aquela coisa, e Davi recebe aquele primeiro grupo ali, que era os seus familiares. E era papel dele dar proteção ao seu familiar. Mas em seguida, Davi vê os homens que estavam lá, que estavam fugindo, eram homens que estavam em aperto, fugindo também de Saul. Segundo a palavra de Deus, esse era o segundo grupo que Davi recebia. Mas de repente tem mais um grupo ali que Davi vê, que eram os homens que estavam endividados. Fugiram do reino de Saul porque deviam imposto, deviam uma série de coisas. E Saul tomou tudo e eles correm para aquele lugar. Mas os piores de todos é o grupo de número 4. O grupo de número 4 era feito de homens que estavam com depressão. Esses não tinham reação para nada. Eles estavam realmente, quem tem depressão, quem sofreu depressão sabe que você não tem reação, você não dá conta de reagir. Essa era a situação daqueles homens. E você que é liderança, o que você faria num momento desse? Você já pensou mais ou menos uma liderança que recebe 4 grupos, e todos eles com problema, todos eles com uma situação
degradante, com uma situação dolorosa, com uma situação de derrota. Perderam casa, perderam família, perderam seus bens. Estavam ali sem condições para nada. Não tinham reação, não conseguiam reagir. Estavam escondidos para ver se passavam uns dias vivos. Porque Saul ia encontrar de novamente. E quando ele encontrasse, era caixão e vela preta. Não tinha jeito. Eles iam perder a vida. Então eles não tinham saída, não tinham reação, eles não sabiam o que fazer, não podia ir para o reino dos filisteus, porque a história ainda estava viva. E a liderança que chegou ali chamava Davi. E você é liderança, você está liderando. Você está liderando uma igreja, você está liderando uma creche, você está liderando uma cidade, você está liderando uma câmara de vereador, você está liderando uma prefeitura, você está liderando um governo, você está liderando uma grande empresa ou uma pequena empresa. Então lembra o que eu vou te falar. Davi primeiro se apresenta a Saul como liderança que queria resolver um problema seríssimo. Um problema que podia te levar à morte, podia levar ele à morte. Ou que podia acabar com o reino de Saul. Mas ele se apresentou, falou, eu estou aqui e eu quero fazer parte dessa vitória. Nesse lugar, Davi se apresenta mais uma vez, que é isso que eu quero te falar. Depois que ele avalia o grupo que ele tinha em mãos, ele como liderança, ele viu que poderia levantar aquele grupo. Ele como liderança, ele sentiu que aquele grupo era vencedor. Que aquele grupo tinha ainda algo que poderia ser trabalhado e eles poderiam ser grandes vencedores. Sabe o que Davi falou? Davi falou assim, eu vou ser chefe de vocês. A Bíblia diz, ele tornou chefe deles. Ele se apresentou, falou, eu sou líder, eu sou Davi e eu vou ser chefe de vocês. E vocês não estão derrotados. E nós não vamos ser derrotados. Nós vamos ter vitória. Essas palavras levou aqueles homens a pensar que a partir dali eles tinham condições de ter reação. E até mesmo os que estavam com depressão, eles se levantaram para dar apoio àquela mensagem. E Davi, ele começa dali um exército chamado os homens de Davi. A Bíblia diz que aqueles homens tiveram a primeira batalha numa cidade chamada Queila. Essa cidade tinha invadido o arraial de Davi e tinha levado tudo, até as mulheres levaram para Queila, os homens de Queila, o exército de Queila. Foi a primeira batalha que Davi provou que aqueles homens tinham condições e tinham competência. Davi foi até lá e não deixou nada. Todos caíram ao fio da espada. Os homens, o exército de Queila não aguentou Davi. Caíram ao fio da espada. E Davi levou todos os bens que a cidade tinha, prata, ouro, tudo que eles tinham, animais e tal, ele levou. E quando chegou lá, ele dividiu com o pessoal. E falou para aquele povo, disse, isso aqui é o resultado de vocês, isso aí foi vocês que conquistaram. Então vocês não são derrotados, vocês não estão derrotados. Vocês precisam de reagir cada dia. No meu comando, vocês não vão ser derrotados. E aqueles homens, a partir dali, eles viraram uns heróis. Eles viraram herói. A ponto do próprio Saul, com 3.000 homens, eles conseguiram pegar Saul numa caverna. E Davi não matou Saul porque não quis. E aqueles homens disseram a Saul, a Davi, não deixe vivo, vamos matar. Mas Davi falou, eu não vou mexer com o ungido de Deus, deixa ele. Mas os homens passaram a ser os maiores heróis. Depois se tornaram o exército de Saul, o exército de Davi. Não tinha quem suportasse aquele exército. Reinos e reinos caíam ao fio da espada. Reinos e reinos caíam na flecha. E eles começaram a atravessar aquela fase de derrota, aquela fase de depressão e passaram a ser conquistadores. Eles passaram a ter uma aliança forte cada dia com Davi. Uma confiança que era impossível. Eles entranharam, parecia que era a mesma carne. E o que eles conseguissem,
eles faziam. O que fosse necessário, eles faziam. E por isso eu te falo, você que é líder, você que é liderado, você tem uma capacidade imensa. Você tem muita capacidade. Você falta trabalhar a sua mente em alguns pontos. Saber que você é um vencedor. Saber que você não faz parte da derrota. Ter estratégia nas suas lutas e conseguir vencer. Eu tenho gente que fala para mim, pastor, estou no deserto. Eu agora estou no deserto, eu não sei o que é que eu faço. Deixa eu te falar, o deserto é o início da vitória. Primeiro Deus te manda o deserto. Mas se você usa a estratégia, você chega na vitória. Você quer um exemplo? José do Egito passou no deserto. Pegou a coroa da vitória. Foi o rei do Egito. Moisés passou no deserto. Viveu no deserto. Mas atravessou o Mar Vermelho. E cantou a vitória do outro lado. Jesus iniciou o ministério dele no deserto. No lugar da derrota. Promessas e mais promessas. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Mas depois ele disse assim, todo poder me foi dado dos céus à terra. Ou seja, eu agora estou com a coroa da vida. Estou no trono. Então, deserto não é derrota. Me segue nas redes sociais, por favor. Se inscreve no canal Tomé Costa Tutorial. Eu quero ter o prazer de estar conversando com você todos os dias. Todos os dias. Nós temos material novo toda semana, às vezes 2 vezes por semana. E eu tenho certeza que nesse canal Tomé Costa Tutorial no YouTube, você vai receber muitas bênçãos de Deus na sua vida. Ou então Tomé Costa Oficial no Instagram. Também estamos lá para trocar ideia e experiência com você. Falou? Deus abençoe, certo? Fica com Deus, em nome de Jesus.